Agora a gente vai entrar um pouquinho no tema da educação, que tem bastante questionamento, sobre as aulas, inclusive, né? E tem perguntas aqui, e o que a gente adianta é que há uma restrição para o funcionamento das escolas quando a região estiver em bandeira preta, que é justamente a nossa situação do momento. Lajeado e Vale do Taquari estão em bandeira preta, então não há cogestão, não há o que fazer para abrir as escolas enquanto a situação não melhorar, enquanto a gente não mudar de bandeira. O mesmo esforço que a gente fez no passado para manter as indústrias abertas, agora passa a ser uma bandeira que a gente defende, que as escolas elas passem a ser consideradas como serviço essencial, e tem outros países que passaram esses períodos turbulentos também com as escolas em funcionamento, e esse passa a ser a bandeira que Lajeado vai defender perante o governo do Estado. Para que isso? Para que, sim, a gente tenha as escolas abertas e, de acordo com a variação da bandeira, nós possamos ter mais ou menos alunos na sala de aula. Mas entendemos como sendo fundamental que essas crianças retornem às escolas pelo baixo número de casos com crianças até o momento, que foi verificado nesse período do ano passado, e nesse período onde iniciaram as aulas, foi pouco período de aula ainda. Então, é um número muito pequeno. E, por outro lado, para o desenvolvimento da criança, para o vínculo com o professor, para o aprendizado, para a saúde dessa criança, é fundamental. Então, a partir de agora, a gente passa a defender isso, que a educação seja reconhecida como serviço essencial. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm exemplos de países onde a educação ela seguiu funcionando mesmo em períodos mais delicados do combate ao Covid. Frank ou Cláudio? Essa semana aí saiu um trabalho publicado numa revista de grande respeitabilidade no meio médico, que é o New England, de acompanhamento feito na Suécia. A Suécia, a gente sabe, aí foi daqueles países que se assemelhou mais ao Brasil na maneira de lidar com a pandemia, né? No sentido de não fazer lockdown, de não fechar completamente, não fecharam o comércio, e eles mantiveram as escolas abertas e fizeram um grande estudo. Eles acompanharam lá durante alguns meses 2 milhões de crianças suecas que foram à aula. Entre esses 2 milhões, 15 crianças precisaram de internação. Ou seja, uma criança a cada 130 mil crianças precisou ir para uma UTI. Então, isso é um trabalho importante, é um trabalho muito grande, e nos mostra, e mostrou que, para complementar, 15 alunos e 30 professores, no total, tanto professores de pré-escola como em idades mais avançadas. Então, isso nos mostra que a escola, como a gente sempre defendeu, claro, respeitando os protocolos, respeitando as condições de cada escola, aí é um local seguro. Por outro lado, causa surpresa para a gente, assim, ver bares abertos, restaurante aberto, shopping aberto, né, festa clandestina, aglomeração, e é o único lugar que não pode funcionar a escola. Então, a gente vai ter que pensar e enfrentar essa situação. Na Espanha, a mesma coisa, eles estão com as escolas abertas. Na Suécia, eles não usam máscara em criança. Na Espanha, eles também estão com as escolas abertas, estão chegando à mesma conclusão. Não quer dizer que não existe ambiente 100% seguro, né? Ninguém vive dentro de uma bolha. A gente sabe que a gente pode ser atropelado indo para o trabalho, a gente pode sofrer alguma coisa ainda, mas não parece que as escolas contribuam assim de maneira grande para as contaminações. Então é algo que a gente tem que pensar, e isso não quer dizer que não devam se exigir condições de trabalho, condições sanitárias para os professores que estão em risco maior do que as crianças aí, mas os números mostram de que esse perigo não é tão grande quanto se pensa. Isso exatamente a gente tem lido bastante nos lugares, e que o Dr. Frank disse, eu também tive acesso a esse trabalho feito pela Suécia, e claro que não quer dizer que o que ocorreu na Suécia necessariamente a gente tenha que ser idêntico, mas
praticamente os principais países, né, em organização social e de saúde têm suas escolas abertas. Ocorrem casos, então, se avalia e, se for necessário, se fecha até passar o surto. Mas existem também vários trabalhos hoje sugerindo que exatamente nos ambientes controlados, onde existam regras de convívio, e aí eu cito mesmo o próprio comércio, a indústria, né? O próprio ambiente hospitalar, nós já olhamos para dentro da nossa secretaria, para dentro dos postos de saúde, ou seja, onde há o controle, a propagação do vírus sempre é muito restrita. Não é dizer que não existe, ela existe, mas ela é muito restrita. Ela acaba sendo muito mais exponencial, muito mais exagerada, onde não tem controle. Naqueles ambientes onde as pessoas não têm regras de funcionamento. Então, desde que hajam regras, desde que hajam controles, dá para... É a minha leitura também, e a nossa leitura, né, Marcelo, que a gente sempre conversa em grupo e dentro das pesquisas que a gente tem, de que realmente é possível, sim, se fazer o trabalho, e principalmente pensando que a criança está sofrendo muito. Então, não é uma questão só não é birra, isso é realmente uma necessidade hoje em dia. De novo, saíram trabalhos recentemente, sobre o número de suicídios entre adolescentes, especialmente, e aí se vale mais para o lado do meio universitário, onde também é um outro problema sério. E então, acho que sim, acho que pela saúde mental, pela necessidade que a gente todos entendem, pela necessidade de sabermos conviver com o vírus, que é o que a gente está tentando aprender, com as devidas regras e, obviamente, com os devidos cuidados, e que se a gente tiver que dar um passo atrás, a gente vai dar, sim. Isso Perfeito. A gente sempre tem discutido, né? Mas a gente entende, sim, que é possível se fazer funcionar de forma segura. Então, o resumo de tudo é que, nesta semana, por conta da bandeira preta, infelizmente, a gente vai ter que ter a paralisação das atividades escolares. Se isso for alterado, a gente entra em contato, a gente tem o maior desejo de informar de forma mais rápida e célere possível, mas por conta da bandeira preta, então, infelizmente, nessa semana, os serviços escolares vão ter que ser suspensos.